Um outro ponto importante que o Felipe falou foi a questão de recentemente a China ter acelerado a construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Eles fizeram isso principalmente depois de 2010, até agora 2020, 2020 e pouquinho, tinham reduzido um pouco, mas nesse ano parece que retomaram um pouco esse processo. Aí eu queria perguntar a você, Radamés, basicamente assim, de forma talvez até bem didática, do que se tratam essas ilhas artificiais, o que elas são e qual o objetivo dos países quando desenvolvem esse tipo de artifício? Eu vou compartilhar a tela de novo aqui, porque enquanto a gente decidia os temas para a live, tu mandou o artigo do New York Times falando sobre isso, e tem algumas fotos bem interessantes que ilustram legal o que a China está fazendo na região. New York Times também não é patrocinador dessa live, mas o convite está feito, caso... Pois é, tem que começar a ir atrás dessa gente. Exatamente. Então, muitas dessas ilhas não são exatamente ilhas, como nesse caso aqui são bancos de areia. Então, em muitos casos, eles tem muito pouca área sobre a superfície, sobre a água. Então, o que a China faz é deslocar navios, dragas, enfim, equipamentos, e vão abrindo caminhos e jogando jogando areia, no caso, para criar áreas onde é possível construir. E com isso eles fazem, como aqui fizeram a abertura, um lugar estratégico, enfim, já tem toda uma programação para essas ilhas. Obviamente, a gente vê que é uma ilha que vai ser protegida, vai ter provavelmente um porto, e nessas ilhas, a função delas, em muitos casos, é ter mais área de controle do governo. Dessa forma, eles conseguem expandir a região que eles vão ter sob controle chinês. É o que eles estão fazendo nos dois arquipélagos que a gente está falando, tanto no Vietnã quanto próximo às Filipinas. Eles criam essas áreas onde é possível construir, eles constroem ou pequenas bases, ou uma estação militar com radar de monitoramento, ou uma estrutura mais elaborada com portos, com helipontos, a estrutura militar propriamente dita. E muitas dessas ilhas servem também para a extração de recursos, obviamente, petróleo, gás, como a gente já falou, que foi descoberto há alguns anos na região, e também para a questão alimentar, que é pesca, barcos de pesca. Isso tem gerado muita briga entre guarda costeira chinesa e de Filipinas e Vietnã, onde eles entram em confronto com muita frequência. Aparecem vídeos da guarda costeira atacando, jogando barcos contra navios pesqueiros ou até militares do Vietnã e das Filipinas, desculpa, mas principalmente das Filipinas. Então, a guarda costeira chinesa é bem mais guarda do que costeira, né? Porque ela tem uma pegada bem militarizada até, apesar de não ser a marinha chinesa. Os caras não brincam, eles não estão brincando na região. Então a função principal dessas ilhas é isso. Obviamente que os outros países também fazem isso, mas em muito menor escala do que a China. A China tem muito mais poderio, muito mais recursos e consegue se expandir muito mais. Mas as Filipinas também têm algumas ilhas onde eles têm civis mesmo, pessoas moram, vivem de pesca, coisa assim. Mas, inclusive, eu estava lendo também hoje sobre isso, que muitas dessas ilhas são assediadas até mesmo pela guarda costeira e por navios pesqueiros chineses. Durante a noite, os navios vão pescar e durante o dia a guarda costeira fica rondando próximo a essas ilhas, enfim.